Começa agora Espírito de Mulher. Olá, ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje, com emoção, estamos chegando aqui no programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje dia 2 de julho de 2020. Sempre uma alegria renovada chegar aonde você está neste momento. Gratidão pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu já vou pedindo para que as meninas habilitem aí seus microfones ligadinhos para que a gente possa saudar aqui a nossa turma de hoje. Marisilda, que bom ter você conosco. Seja bem-vinda ao Espírito de Mulher. Olá, Guilmar, tudo bem? Uma alegria de estar aqui. Não, quinta-feira é um dia especial para mim, né? É de manhã e à tarde na TV, na rádio, então é uma alegria estando em contato com essas pessoas que nos ouvem, nos assistem, muito bom. E estando com essa menina querida também, né? Você querida, né, Guilmar, de sempre, em todos os momentos. A Adriana é nesses momentos que eu consigo vê-la só, né? Então ela é a querida desse momento, né? Adriana, graças a ela. Tudo bem, Adri? Graças a ela, hoje com emoção. Seja bem-vinda, Adriana. Pois é. Que alegria, quinta-feira é uma delícia estar aqui. Olha, deixa eu contar para você que está aí nos assistindo, né? Por que é com fortes emoções? Porque aqui a gente vai, né, indica, quando a gente está de casa, a gente vai improvisando. Aí meu microfone não liga, a voz não sai, e Marisilda tenta ajudar, a gente tem a Bruna Paz lá no apoio. Pelo WhatsApp com a gente, tem a Guilmar, pessoal super paciente, generoso, muito obrigada, uma alegria e ó, fortes emoções, vamos que vamos, nessa quinta-feira, milhona. É isso aí, eu quero já saudar então a essa equipe que nos apoia, a nossa produtora Thaís Cabenguele, beijo para você, Thaís, obrigada pelo seu apoio, agradecer a técnica hoje, ao Rogério Palma, Jefferson Carvalho, quem está conosco atendendo a ligação do ouvinte, sempre com muito carinho e também administrando o nosso WhatsApp, é Margarete Papinelli. Galete, um beijo para você. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. E estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Bruna Paz, que está aqui nos dando este apoio tão importante para recebermos o link do Zoom, essa ferramenta que nos permite chegar até onde você está. Quero que você agora, Isilda, conte para a gente aqui qual é o tema de hoje. O tema de hoje é casamento infantil, né? Porque esta prática ainda existe. É uma coisa interessante de nós comentarmos hoje, porque isso existe e a gente vai falar que é uma ação importante na nossa vida, é um momento importante da vida. Então, por que ainda existe essa prática do casamento infantil, né? Você quer que eu já fale a frase de hoje, Guilmar? Posso? Então vamos lá. Diz assim, é uma adaptação de uma frase de Eduardo Galeano, que diz assim: porque vivemos em plena cultura da aparência, damos mais importância ao contrato de casamento do que ao amor, o que nos impede de perceber que casar é ver os planos de Deus se realizando. Eu acho que essa frase deu muito certo com esse tema de hoje, porque realmente, né, nós damos muito mais importância ao contrato. Você tem contrato de casamento ou vocês se amam, né? Eu acho que isso é uma pergunta que todos nós deveríamos responder quando nós nos decidimos nos casar, né? Nos unir com uma pessoa. Eu acho que a união é importante, né? O contrato é importante para as coisas da matéria, né? Mas em relação à união, ao convívio, o que importa mesmo é o sentimento que nós nos nutrimos um pelos outros. Não é por aí, Adriana? Exatamente, né? A gente precisa pensar um pouco qual é a nossa intenção quando a gente decide unir a nossa vida a de uma outra pessoa, né? Mas quando a gente fala do casamento infantil, Marisilda, a gente está tratando de uma condição onde essa decisão deliberada, né, ela fica ameaçada, porque como é que eu, né, sendo criança ou adolescente, tenho maturidade para fazer uma escolha de unir a minha vida com
né? Se eu não consigo nem pensar nas minhas próprias questões, né, de perspectiva de futuro, né, o que eu quero ser, sei lá, profissão, se eu quero ter filhos ou não. Então, sim, eu acho que a união, o casamento é uma coisa importante, precisa ser pensada, ela é para além do papel, né? Eu não gosto muito de pensar no casamento como uma instituição social, sabe? Como uma coisa que tem que acontecer, né? Eu gosto mais de pensar no casamento como uma união de duas almas, de duas pessoas que se amam, independente do papel. Mas quando a gente volta a falar, quando a gente fala do casamento infantil, a gente sabe que tem outras questões aí que a gente vai discorrer ao longo do tema, que são para além dessa decisão deliberada, né, ou não, porque não há maturidade para isso. Eu quero, então, trazer para você que nos acompanha novamente o tema do programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, casamento infantil. Porque esta prática ainda existe. E estamos aqui com uma enquete no nosso facebook.com/TV Mundo Maior. Casamento infantil, na sua opinião, é responsabilidade social? Eu quero que você acesse aqui a nossa página. Estamos aqui ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior e queremos sim a sua participação. Para eu passar para você, Isilda, e para você também, Adriana Morales, eu quero trazer aqui uns dados para que nós possamos iniciar aqui o nosso papo. Estamos falando sobre casamento infantil e o Brasil atualmente é o 4º país do mundo que mais registra uniões precoces. De acordo com o último relatório sobre a situação da população mundial da Unicef, o índice de garotas entre 20 e 24 anos que se casaram antes dos 18 é de 26%, a mesma média da América Latina e do Caribe. Os maiores índices são concentrados na África Ocidental e Central. Então, são mais de 650 milhões de mulheres e meninas vivas hoje que se casam no mundo, né? Antes de 18 anos. Este número é bem impactante, não é, Isilda? É impactante, né? E eu falo assim, no Brasil, o Brasil registra ainda altas taxas, né, de casamentos infantis. Então, a gente está falando do mundo, mas especificamente a gente pode falar mais do nosso país, porque é onde nós estamos, né? Vem mais isso e a gente pode até ter alguma ação em favor disso, né? Para que isso seja pensado, refletido, trabalhado, enfim, né? Porque não adianta a gente começar, não vamos pedir uma lei para que isso não existe. Não, acabe. Isso não é possível. Nós temos que conscientizar as pessoas, né? Orientar essas jovens, que é o futuro desse nosso país, para que elas tenham estrutura para poder decidir efetivamente no tempo certo, da melhor forma possível, e terem uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida feliz. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa refletir bastante, principalmente as famílias, né? O que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Que cuidados nós estamos dando? Ao meu tempo, por exemplo, né? Vamos dar um testemunho aqui, né? Ao meu tempo, nós éramos muito pressionadas, né? Nós tínhamos uma vigilância muito grande sobre nós, né? Então a gente não tinha muito tempo nem de decidir, nem de fazer nada. A gente tinha que fazer. A mulher é destemperada, né, Maricília? A mulher. Não é? Não, gente, ser mulher neste século não é brincadeira, não. Né? Porque a gente carrega essa história de estigma, né, de que a mulher é destemperada e ela precisa ser, de alguma maneira, podada nas suas emoções. Porque senão ela vai sair por aí todo. A ideia central é essa, né? E ainda Então, e aí hoje não, né? Hoje eu vejo pelos meus filhos, né? A liberdade, mas com responsabilidade, porque a gente dá liberdade, mas ao mesmo tempo orienta para que eles saibam se comportar, eles saibam o que fazer, para que eles não sofram, não é por conta nossa, porque nós já fizemos isso. É interessante que eu acho que é isso que nós temos que pensar, né? Como pais, como mães. Eu não estou orientando, ou não estou, em alguns momentos, sendo um pouco mais severa com os meus filhos, para que eu não sofra, é para que eles não sofram, né? Lógico, você vai dar sua orientação, você vai mostrar para eles aquilo que aconteceu com você, para que eles
possam se defender, possam decidir melhor, né? Então, com os meus filhos foi muito mais fácil a vida deles, né, do que a minha. Mas hoje ainda nós temos uma confusão. Eu não sei se você vai concordar comigo, Adriana, mas hoje a liberdade foi tão aberta que virou uma coisa meio sem noção, sabe? Não é noção no sentido pejorativo, é no sentido de as pessoas não sabem efetivamente, os jovens estão um pouco indecisos em como decidir, o que fazer, por que fazer, quando fazer, aonde fazer. Não sei se eu estou equivocada, se eu estou muito quadrada nesse meu conceito. Você, talvez, como uma psicóloga que estuda isso, deve me dar uma orientação melhor. Me diga aí. Bom, primeiro eu quero agradecer a Fel pelo tema, né? Agradecer vocês, meninas, a Thaís. Eu acho que esse tema é muito importante. É uma coisa que a gente não fala porque existe uma normatização acerca desse tema, né? Então, tudo bem as meninas casarem cedo, porque afinal de contas, o que espera uma mulher, né? Dentro dessa estrutura social, a mulher espera casar, né? Casar e ter filhos. E aí, hoje a gente discute muito isso. Não necessariamente seja isso que queira uma mulher, casar e ter filhos. Às vezes a mulher quer casar e não quer ter filhos, às vezes ela quer ter filhos, mas ela não quer ter no casamento. Então eu acho que falar sobre o casamento infantil é discutir toda essa gama de possibilidades que a gente vai reinventando, né? E tudo bem também dentro do universo feminino, né? Então, muito obrigada por esse tema. Agora, você fala de uma coisa, Marizilda, que aqui no consultório a gente vê muito acontecer, né? Que existe, eu acho que existiu, né, num traço aí, num período de menos de, sei lá, 10 anos, vamos colocar assim, mudanças muito grandes e profundas de paradigma dentro dessa coisa que você falou, do que pode e do que quer uma mulher. Então, a mulher quer casar, né? E aí tem que casar e tem que casar cedo. Então, hoje, as adolescentes, elas têm um pouco mais de liberdade para não casar ou casar, para se relacionar, tem a coisa do ficar, né? Eu não sou da época do ficar, mas eu gosto muito isso, essa liberdade, né? Então eu fico com uma pessoa hoje, eu não tenho um compromisso de namorar, mas eu fico um tempo, né? Quase que um test drive aí dos relacionamentos, né? Pra gente que é de coisas assim, de 20 anos atrás, isso era impensável. Hoje é possível. Eu não vou dizer que isso é certo, que isso é errado, se isso é promiscuidade ou não, porque eu estou muito mais interessada em pensar qual é a intenção dessa pessoa, né? E quando a gente fala sobre esse tema, me vem a mulher. É sempre a mulher que sai arrastando o peso, né, de estar vivendo uma vida que está inadequada, que às vezes é promíscua, porque o homem, quando ele fica com várias mulheres, né, o homem adolescente, tá, gente? Estou falando adolescente. Esse homem é o pegador, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente pode caminhar por essa estrada e também pensar uma coisa que você disse, Marizilda, que eu acho que é importante. Antes da mulher, a adolescente, ela tinha que decidir. Então, ela tinha que casar, ou se ela escolhesse uma profissão, tinha que ser para a vida toda. E hoje, a gente vive com um pouco mais de liberdade, né? Então, eu posso casar, eu mesma sou representante, né? Fiquei casada há 18 anos no primeiro casamento, agora estou no segundo casamento há 12 anos. Isso há 30, 40 anos atrás, não seria visto com bons olhos, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente vive outro tipo de realidade. Eu entendo o que você fala com relação às adolescentes ou à adolescência, que tem mais liberdade, mas eu entendo que essa liberdade, ela também tem o seu peso de necessário para que a gente consiga promover mudanças, né? E pensar sobre o que quer uma mulher. Será que a mulherada realmente pode casar cedo, casar menos, abaixo dos 18 anos? E pensando numa coisa que a Guilmar falou, não me estendendo, mas já me estendendo, né? O Brasil tem uma lei, né? A partir dos 18 anos, a mulher pode casar. Porém, né, tem algumas sanções, que a partir dos 16 anos, se for de comum acordo, e os pais assinarem, esse casamento também pode se realizar. E aí eu fico pensando, será que uma adolescente de 16 anos, ela tem maturidade para decidir? Ela consegue dimensionar quais são as coisas que ela vai realmente abdicar na vida? Né? Porque uma coisa é você fazer uma formação, você partir, né, para a vida sem um filho. Outra coisa é você acoplada com uma criança. Então, né, eu estou problematizando, tá, gente? Eu acho que o grande barato desse programa que eu amo fazer é que a gente não resolve nada, a gente joga, né, para a gente pensar.
Para você que está aí, deixa eu só trazer para você que está aí nos acompanhando pelo facebook.com/TV Mundo Maior, meninas, eu acho que faz parte deste nosso jogar informações, da gente trazer a oportunidade da reflexão, mas quando falamos a respeito de casamento infantil, nós podemos, trazendo aqui para a realidade do nosso país, existem muitos pais que, por conta da condição econômica, acabam entregando suas filhas, né, jovens aí para casamentos, para que eles possam resolver alguma questão econômica. A gente está falando aqui, de repente, da escolha, se a mulher tem maturidade ou não, se a jovem tem maturidade ou não, mas saindo um pouco dessa possibilidade de escolha, quando a menina não pode escolher, né? Então ela está ali vivenciando uma experiência de dificuldade econômica, os pais tendo, de repente, nem querendo entregar a filha, mas não tendo uma outra opção. Então são muitas realidades, como diria a nossa amiga Delmar, a Delmar Franco, nós vivemos num Brasil onde tem vários Brasis aí inseridos. Então, para a gente falar um pouco dessa realidade. Quando não tem escolha, Adriana, quando não tem escolha, diz aí para nós. Quando não tem escolha, sempre tem uma escolha, né? A psicologia, a gente trata muito disso, né? Porque essa frase, Guilmar, ela é basilar de muitos pacientes, né? Pacientes, às vezes, chegam no consultório e eles dizem assim, eu não pude escolher, eu fui levado, né? Mas, psicologicamente, eu preciso dizer que não. Existe sempre um momento onde você escolhe. Às vezes, a escolha, ela é dolorosa. Eu entendo o que você traz, Guilmar. Às vezes, o pai, ele precisa escolher, ou ele come, né? Ou ele alimenta a filha com dinheiro que ele não tem, mas ainda assim a gente precisa pensar que está acontecendo dentro deste âmbito uma violência, e nós, enquanto sociedade, né, nós que temos aqui a nossa casa, né, o nosso cobertor, a gente que consegue alimentar um filho, uma filha, né, a gente precisa pensar nisso e entender que muitas vezes essa pessoa que vem de uma outra pessoa, uma adolescente, uma criança, ela deveria ter no mínimo, né, garantida a sua condição de subsistência. Então não deveria faltar comida, não deveria faltar água, não deveria faltar o mínimo para que essa pessoa nem cogitasse a possibilidade de vender um filho, uma filha, seja lá, né? Porque a gente não vende pessoas, nada legitima isso, né? Então eu penso por esse caminho aí. Sim, nada legitima. Certamente. Fala aí, Zildinha. Eu ainda acho, né? Eu sempre falo que nós precisamos de esclarecimento, de compreender como funciona a vida, né, Guilmar? As escolhas que nós fazemos, e isso a doutrina espírita nos traz claramente, as escolhas que nós fazemos nos trazem consequências. Mas se nós não tivermos o conhecimento de como funciona isso, nós não vamos saber escolher adequadamente. Por exemplo, eu escolhi me casar e ter filhos, então eu tinha a convicção de que me casar era um processo diferente de só ser filha, né? De viver só com meus pais. E que eu tinha que me adaptar a uma nova etapa. Um rapaz que vinha de uma educação, né? Um tipo de educação, um tipo de condição social, e eu de um tipo de educação, um tipo de condição social, para me unir, né? Para nos unirmos e formarmos uma nova família. Aí, ter filhos, eu tenho que saber que a responsabilidade é minha e que eu tenho que dar conta dessas criaturas que eu recebo, né? Mas se nós não dermos estrutura para essas pessoas, para essas famílias, eu conversando hoje com a minha ajudante aqui, eu falei, se lá na terra que ela veio, que é da Paraíba, se existe isso, né, ainda, ela falou, existe o casamento obrigado. Se a menina engravidar, o rapaz é obrigado a se casar. Ou seja, né? É uma coisa obrigatória, não tem. Será que tem um sentimento? Ela, por exemplo, foi uma pessoa que foi obrigada a se casar, né? Não deu certo. Então, essa estrutura é que nós precisaríamos, eu acho, melhorar no nosso país cada vez mais, né? Para que isso não acontecesse tanto, que não se fizessem pessoas sofridas, né? Por conta de escolhas que os outros fazem por nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, enfim, as pessoas que estão à nossa volta, a decidirem por si, né? Porque é muito importante que nós decidamos por nós mesmos, né? Então,
quando você tem uma criança, você tem que ter a convicção, a consciência de que você vai ter que ensiná-la a decidir por ela. Você vai ter que se desprender, né, dos seus desejos, da sua forma de entender a vida, para perceber como que ele entende a vida dela, como que ela é, o que ela gostaria de ser, o que ela gostaria de fazer. Que é difícil, por isso que é muito difícil educar. É muito difícil você entender o filho, né? A gente leva cada lambança, não, Adriana? Eu já levei cada tombo, cada bronca, cada assim, uma orientação dos próprios filhos, que eu falei, gente, né? Então, eu acho que é por aí, porque, olha, tem vários fatores, né, que levam uma jovem obrigada, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa coisa da gravidez precoce, da gravidez que leva a ser obrigada a casar, né? O controle da sexualidade das meninas. Por que nós temos que ter sexualidade das meninas e não controlamos a sexualidade dos meninos? Se limitar o comportamento percebido como de risco. O que é comportamento de risco? O rapaz pode ter um comportamento sexual normal e a menina não? Como é que vai fazer isso? Não é? Como é que o garoto vai ter uma vida sexual se a menina não pode ter, não é verdade? Ou, enfim, o outro não pode ter, né? O desejo das meninas ou de um membro da família de dar segurança para ela. O que é dar segurança, né? Quantos casamentos que não dão nenhuma segurança? Então, tudo isso eu acho que olha, Adriana, é para vocês, psicólogos, trabalharem isso aí para nós, entendeu? Eu quero só compartilhar algumas participações de ouvintes. Abre o seu microfone, Adri, eu fechei um pouquinho, daqui a pouquinho você volta falando aqui. Eu só vou trazer as participações. Olha, Zezé de Freitas, de Toledo, Minas Gerais, passou para desejar uma boa tarde, poderosa, é sempre bom revê-las. Beijo para você, Zezé. Aqui no nosso facebook.com/TV Mundo Maior, eu quero registrar aqui as participações. Quem está aqui nos acompanhando, deixa eu trazer a primeira aqui, a Tati Borges, mandando carinho, boa tarde. Deise da Silva Manzano, daqui a pouquinho no pronto atendimento com a Marlene Navarro e com a Alexandre Anselmo. Um beijo para você, Deise. Duduca Rocha, boa tarde, luz a todos, luz e paz. Beijo no seu coração, Duduca. Também te quero muito bem, viu? A Carilus Brasiel, sul de Minas Gerais, agora nos acompanhando, Luiz Eugênio Lico, Rita Maciel Monteiro, de Icó, no Ceará, Mônica Simões, de Jandira, tem também aqui a participação do Luiz Antônio Souza, desejando boa tarde, Tati Borges aqui aplaudindo, e a Márcia Salles dizendo boa tarde, eu estou em Fortaleza e é muito bom ouvir vocês. Quando a Isilda comentou essas questões aí do jovem, do menino, da menina, da sexualidade, da gravidez precoce, é uma mistura de coisas aí que a gente pode, de repente, trazer um pouquinho, uma reflexão mais ampla sobre isso, né, Adriana? Abriu o seu microfone, linda? Deixa eu ajudar a Adriana Morales, vamos lá. Você tá com o microfone fechadinho. Abri. Agora sim. O problema é a peça. O probleminha é a peça atrás do equipamento. Uma hora vai. Gente, eu acho que assim, a sexualidade da mulher é algo que precisa ser controlado desde que a gente discute, né, há muito tempo. Por quê? Porque a mulher é estigmatizada, né? É como se a vida dos homens estivesse pautada às oscilações, aos destemperos da mulher, e aí a gente precisa conter. Eu acho que a ideia central do patriarcado é essa, e a gente precisa refutar isso, né? Porque a mulher, sim, tem muitas oscilações hormonais, e enfim, né, e por consequência emocionais, mas isso não significa que nós temos uma sexualidade, né, que vai sair por aí acabando com tudo, arrasando com tudo. Então, muito pelo contrário, né? Eu acho que se a gente consegue gerar uma vida, já está implícito que a gente tem aí algumas competências, né? Eu não vou dizer melhores, não significa isso, mas competências aí para não ser tão destemperado, enfim, para cuidar de alguém. Bom, pensando em tudo que a Marisilda trouxe, o que a Guiomar falou, a gente precisa pensar também o seguinte, né?
muitas meninas entendem que a gente está falando do casamento, daquele casamento infantil, do casamento da adolescente e que está dentro das estatísticas, tá? Mas tem muita coisa que não chega nas estatísticas, né? Tem muitas adolescentes que escolhe, não é uma escolha consciente, madura, porque não está preparada para isso, mas essas adolescentes escolhem por alguns fatores, porque não tem perspectiva de futuro, porque muitas vezes entendem que precisam repetir o ciclo geracional. O que é o ciclo geracional? Então, a minha mãe, ela casou muito jovem, ela teve tantos filhos, e para que eu me sinta alguém dentro dessa estrutura social, eu preciso repetir a história, e aí vai lá e repete. Muitas vezes, a região onde essas meninas estão habitando não tem ensino, não tem, existe uma dificuldade para chegar até a instituição de ensino, a escola. Então, né, fica aquela vida assim, realmente sem perspectiva. E aí o que sobra? Sobra o casamento. Então, eu acho que tem um jogo ainda. Tem aquela família que empurra, tem a família que vende, que troca, né, por dinheiro, ou então por subsídios para conseguir viver. E tem sim aquela adolescente que faz uma escolha, mas não é uma escolha consciente, não é uma escolha madura para isso, né? E tudo isso que eu digo é responsabilidade nossa. E quando a gente pensa, né, tá, tudo bem, como é que a gente transforma isso? A gente precisa pensar políticas públicas, a gente precisa falar sobre o assunto, né? Você que está aí nos assistindo, que é de uma região longínqua, não que esse tipo de situação não aconteça nas regiões urbanas, porque a gente sabe que acontece, mas você que está aí, que é de uma região longínqua, dê a sua participação, fala, né, o que você percebe por aí, as adolescentes estão casando, estão se unindo mais cedo por aí, ou não, o que você pensa sobre isso? Quando você fala sobre essa participação que as pessoas devem aqui trazer, eu quero trazer o resultado da enquete. A nossa enquete estava perguntando, né, se você acha que o casamento infantil é responsabilidade social, e 82% das pessoas disseram que sim. Então, por isso que é necessário que falemos sobre este tema, é necessário que políticas públicas sejam implementadas para auxiliar, para orientar essas jovens, para trazer a questão da sexualidade, da gravidez precoce. São muitos os temas que devem ser abordados para que este jovem tenham a capacidade de optar, de escolher qual vai ser a melhor época para esta relação se tornar aí mais intensa e virar realmente um casamento, uma união estável, né, Isilda? É interessante que dessa situação, né, de gravidez precoce, de ser empurrada, né, para ser obrigada a casar, isso pode levar a uma consequência ainda mais grave, que é o aborto, né? Então, tudo isso também tem consequências muito graves que nós precisamos pensar nisso. A gente precisa ter estrutura mesmo, a gente tem que dar estrutura total, né? Como uma estrutura total para os habitantes do seu estado, da sua cidade, do seu país, do mundo, né, terem condição de viver, né, mas, ao mesmo tempo, dar estrutura para as famílias, né. A gente não tem acesso, né, facilitado a esse tipo de ajuda, né. As pessoas são meio que deixadas por conta delas para que elas se resolvam. E a gente poderia ter uma estrutura muito melhor, né? Nós temos um país riquíssimo, né, de sentimentos, vamos dizer assim, né? Nós somos um povo que tem um sentimento muito bom, muito fraterno, muito solidário. Nós estamos sempre prontos a ajudar o próximo. E, ao mesmo tempo, nós temos tantos desacertos, né? Então, nós precisamos mudar isso, para que essas jovens tenham uma vida boa, satisfatória, criar programas para fornecer conhecimento sobre a vida e a saúde reprodutiva, né? Porque a gente ainda não tem. Eu vejo que eu tenho uma nora ginecologista, obstetra, e um filho pediatra, né? E eles contam o tanto de jovens que têm filhos e que na hora do parto elas sofrem porque elas querem a mãe do lado. Então, isso é uma coisa triste de ver, né? Porque é um momento tão sublime da nossa vida, quando você está consciente daquilo que você está fazendo, e elas sofrem, né? Então, nós precisamos mudar isso, tem que mudar, tem que melhorar,
né? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Nós temos que trabalhar para isso, escolher melhores, nós podemos escolher melhores aqueles que vão administrar todos esses programas de auxílio à coletividade, né? Para você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje dia 2 de julho, estamos aqui eu, Guiomar, Adriana Morales, Marizilda Neto, falando a respeito de casamento infantil. Infelizmente, no nosso país ainda acontece, mas temos, sim, em outros países a obrigatoriedade, que ainda é pior, não é? Alguns países da África, onde as crianças elas são obrigadas, da África, da Ásia, a casarem-se. Ainda crianças, 12, 13, 9 anos, então são realidades culturais diferentes, mas que nós trazemos aqui para a nossa contemporaneidade, já parafraseando aqui a minha querida amiga Adriana Morales, para que a gente possa trazer este conhecimento, ter a oportunidade de conversar com as pessoas que convivemos e, de repente, buscar ações para que isso não mais aconteça, porque a nossa pergunta, ela é essa, né, o nosso tema. Por que isso ainda acontece, né, Adriana? Não deveria estar mais acontecendo em dias atuais, nós estarmos aí vendo jovens se casando em tenra idade. Eu estou aqui abrindo seu microfone, minha linda, ajuda eu. Abrir o microfone. Aberto. Fala aí da contemporaneidade, conta para nós. Contemporaneidade, eu gosto muito de localizar os nossos fenômenos, né, de uma forma ampla, né, e eu gosto de olhar os problemas, as problemáticas, as questões, todas elas, de uma forma ampla, plural. Então, não adianta a gente pensar o problema, né, do casamento infantil, da mulher do século XVII. A gente precisa, sim, considerar o século XVII, mas a gente precisa pensar dentro da contemporaneidade. Por isso que eu sempre coloco esse aspecto aí para a gente se situar, né? A questão é essa, vamos nos situar. Eu estava aqui pensando, enquanto a Marizilda trouxe, né, os filhos, que são médicos, né, me fez lembrar de uma questão. O cérebro humano, ele se forma, né, com 20 anos. Então, olha só, né? O nosso sistema nervoso central, o sistema nervoso central de uma criança, de um adolescente, até 18 anos, que é a idade onde é autorizada no Brasil, 16 a 18 anos do casamento, não está formado. Então, a nossa cabeça, biologicamente, ainda não está apta, né? Não tem neurônio suficiente, não tem cognição, sistema cognitivo suficiente para conseguir decidir. Então, é algo para a gente avaliar e, de verdade, pensar políticas públicas enviesadas por esse aspecto aí de não estar formado ainda. Agora, tem um outro aspecto que eu acho importante falar, que é com relação à instituição do casamento, né? Porque, muitas vezes, os adolescentes e as famílias empurram essa adolescente, essa criança para o casamento com a ideia de segurança. Então, é assim, eu aqui, dentro do meu núcleo familiar, eu não tenho como subsidiar essa criança, esse adolescente, então vamos casar, porque aí lá você vai constituir sua família e lá vai ser bem melhor. E hoje a gente vê um número crescente de violência, de feminicídio, de abuso, né, contra o feminino, e aí contra o feminino, contra a mulher, de mulheres casadas, olha que coisa, né, de mulheres que estão dentro de um núcleo familiar. Então eu acho que a gente precisa discutir também essa questão da segurança dentro de um relacionamento, porque ela, em muitos casos, é falseada. Né? Quem é que te mantém segura? A tua ampliação de consciência. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece as suas necessidades, mais você consegue fazer escolhas saudáveis. E tem um outro aspecto aí, que é da ordem da saúde da mulher, que a Marizilda bem colocou. As mulheres, né, têm uma dificuldade de conhecer o seu corpo. Isso eu estou falando da mulher, né? Imagina a adolescente. Como é que é essa exploração? A adolescente, ela não sabe nem como ela vai viver de uma forma saudável a sua vida sexual, porque a adolescência é um lapso, é para fazer testagem, né? E aí como é para essa adolescente se ver inserida dentro de um relacionamento por um tempo para a vida, como um homem muitas vezes mais velho, como uma mulher mais velha, pensando em relacionamentos homossexuais, porque isso também é uma verdade. E aí? Né? Como é que tudo isso se desenrola, né? Quais são os prejuízos? Porque essa conta de prejuízo a gente paga enquanto sociedade, né? Quando a gente pensa na mulher, na adolescente, na criança que está dentro de um relacionamento inadequado, não saudável, a gente precisa trazer isso para perto e entender que as consequências dessa ação
serão eventos que a gente vai precisar atuar. Não é uma coisa que está acontecendo lá longe, distante. Isso chega para nós, vai bater na nossa porta. Ao programa Espírito de Mulher, quero transmitir às poderosíssimas todo o calor do meu incentivo e do meu entusiasmo. Casar é sinal de progresso. A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. Eu sou fã de vocês, sou fã número 1 de vocês. Carinhosamente, o Hildebrando de Piraju, São Paulo, mandando aqui. Ai, que lindo para nós. Sensacional, não é? Meninas, temos aí um tempinho para fazer aí o arremate aí, para falar de uma forma aí, trazer para quem está nos acompanhando essas ponderações finais sobre o nosso tema de casamento infantil. Vamos lá, Isilda? É interessante que a Adriana estava falando, eu estava me lembrando aqui, hoje, né, dessa coisa de contemporaneidade, né? Hoje, a mulher, ela tem uma oportunidade extraordinária de se realizar profissionalmente, de estudar, de ser independente, de viver, né, tranquilamente num relacionamento do jeito que ela quiser, né? E por que nós estamos ainda nesse tempo, né, em que nós estamos obrigando as jovens a se casarem e não terem essas oportunidades que nós todas, ou que essas outras têm, né, que nós podemos ter? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito, refletir bastante, esquecer, por exemplo, olha, eu tenho uma frase aqui de Aristóteles, que é do tempo lá atrás, né, um pouquinho lá atrás, que ele dizia assim: a idade apropriada para casamento é de cerca de 18 anos para as mulheres, para as meninas, e 37 para os homens. Olha só, que coisa! Não... Isso, né? Não. E o Sócrates dizia assim: um bom casamento exige que o homem seja surdo e a mulher cega. Não, olha, que maldade. Nossa, gente, imagina a comunicação. Não é? Então, hoje, como diz a Adriana, hoje os tempos são outros, os tempos são muito mais facilitados, são muito melhores, e nós não podemos mais deixar que essas coisas que já estão retrógradas, né, que já não servem mais a esse tempo, que elas se transformem num tempo adequado, no tempo atual, né, Adriana? É isso daí, meu bem. Exatamente, né? É o Hildebrando que mandou um recado para a gente, foi isso? Hildebrando, obrigada pelo seu carinho de sempre, né? Mas eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu não sei se as mulheres realmente querem casar, se todas elas querem casar. E eu acho que é importante a gente pensar também naquelas que não querem, entender que isso também é legal, também é da vida, e a mulher continua sendo produtiva, e o homem também que não quer casar continua sendo produtivo, né? E tudo tem uma função dentro desse nosso planeta aqui. Bom, do ponto de vista espiritual, eu acho que quem encara de verdade uma união, um casamento, precisa aí ter certo suporte, né, espiritual, e precisa estar conectado, porque partilhar uma vida não é brincadeira. Quem está envolvido dentro dessa prática do casamento infantil, que é o nosso tema, né, quem vive esse tipo de situação, né, de evento, que até certo ponto, né, a gente precisa discutir, eu acho que também é tão responsável quanto o nosso poder público, que muitas vezes não nos dá condições, né? E eu quero deixar um recado de uma forma assim, bastante prática, né? Às vezes a gente espera que a escola melhore, que o poder público melhore, mas você que está aí nos ouvindo e que conhece uma adolescente que está pensando em está vivendo uma situação de gravidez precoce, sabe, gente? Às vezes uma palavra pode mudar muita coisa. Então incentivem, olha, querida, vamos estudar, né? Às vezes não dá para pagar o estudo, vamos para a escola pública, vamos cobrar, vamos pensar em um curso, né? Vamos, né? Apresente outras possibilidades de existência, porque muitas vezes tudo que essa adolescente não tem é perspectiva de futuro. Então a gente que tem essa condição tem um dever social e ético de apresentar um futuro melhor, com muito amor, com muito respeito. É isso aí, temas como este devem ser abordados sempre. A Thaís ainda nos trouxe aqui no finalzinho a informação de que em 2013, recentemente, uma garota de 8 anos, ela foi vendida pelo padrasto, né? Não aqui no Brasil, fora do Brasil, no Iêmen. Ela casou-se aos 8 anos, na lua de mel ela foi estuprada, ela morreu, e a partir dali, essas questões elas precisam sim ser faladas, porque
são atos de violência que devem ser ressignificados. Nós queremos trazer aqui para você essa possibilidade de ressignificar. O amor é importante, a união também, mas que possa ser de uma forma correta, né? É isso que a gente quer. Eu quero agradecer aqui a participação da Isilda, da Adriana Morales, dessas superpoderosas de hoje. Terminamos o programa. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigada, Adriana. Beijo para você. Beijo. Beijo, Virgínia. Agradeço aqui a Bruna Paz, agradeço a Thaís, agradeço a Margarete, agradeço a turma da técnica. Beijo no coração de vocês. Próxima quinta-feira tem mais programa Espírito de Mulher. Até lá. Termina aqui Espírito de Mulher.